Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Parece locutor. Bora, gente, vamos fazer mais exercícios lá. Na aula passada a gente viu a raiz quadrada, vamos então fazer um exemplo da raiz cúbica. Gente, aqui então, ó, nós temos a raiz de 91.125 e eu quero extrair a raiz cúbica desse valor. Se vocês fizerem, vocês vão encontrar como a raiz cúbica de 9.125, 45. Tá, professor, mas como que a gente chega nesse resultado fazendo conta sem usar calculadora? Basicamente que nem a gente fez na raiz quadrada. Vamos ter que fatorar o radicando nosso. Então vamos pegar o 91.125 e vamos fatorá-lo. Ele não é par, então já não dá para fazer pelo número 2. Próximo número primo é o 3 e dá para dividir ele por 3. Se a gente dividir esse valor por 3, ele vai dar 30.375, que também dá por 3 de volta, então ele vai dar 10.125. Dá mais uma vez pelo número 3, então ele vai resultar para a gente 3.375. Eu estou pegando cada um desses valores e dividindo pelo número primo. Dá de novo por 3, 3.375 por 3, 1.125. Bom, 1.125, mais uma vez, dá pelo número 3, que dá 375. Adivinha? Mais uma vez pelo número 3. 375 por 3, 125. Agora não dá mais por 3, somente pelo número 5, que é o próximo número primo. 25, que dá por 5 de volta, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Lembra que eu falei, depois que a gente fatora, nós temos que agrupar os fatores primos em quantidade do índice da raiz. Então aqui, ó, a nossa raiz agora é 3. Então eu tenho que agrupar de 3 em 3 números iguais. Mas espera aí, professor, quantos 3 nós temos aqui? Ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá para eu agrupar como 3 a sexta? Se você colocar como 3 a sexta, você teria que ter um raiz sexta aqui, ó. Como nós só temos um raiz cúbica, que é o índice é 3 da raiz, então nós temos que agrupar de 3 em 3, ó. Esses três primeiros números 3 aqui, ó, eu posso agrupar os 3 e colocar como 3 ao cubo. Eu peguei esses três números que são iguais e coloquei numa mesma potência. A mesma coisa eu vou fazer para esses outros números 3 aqui, ó. Então, eu vou agrupar eles também numa mesma potência. Repare que o nosso expoente é exatamente o índice da nossa raiz, ó. Por isso que eu estou agrupando em termos iguais a quantidade de vezes do índice. E por último, ó, sobra o número 5, que dá para agrupá-lo 3 vezes. Opa, consegui agrupar todos os fatores primos. Se eu conseguir agrupar todos os fatores primos em termos do índice da minha raiz, significa então que a nossa raiz é exata. E ela é exata de fato. O que a gente faz agora? Como todos esses valores estão elevados ao número 3, eu posso simplesmente multiplicar eles, né? Porque a gente está fazendo a fatoração. Então, eu vou multiplicar a base desses números, 3 vezes 3 vezes 5, e levar todo mundo ao próprio número 3, ó, que é o mesmo valor do expoente. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Então, vai ficar 45 ao cubo. Por que isso? Porque 45, se a gente fizer essa potência, 45 vezes ele mesmo 3 vezes, é exatamente a resposta da nossa raiz. Ó. Então, se você multiplicar 45 vezes 45 vezes 45, você vai chegar em 91.125, resultado da nossa raiz cúbica. Então, de volta, sempre ajunte em termos do nosso índice da raiz. Se você conseguir agrupar todo mundo, significa que tem a raiz exata. Se não agrupar, não possui raiz exata. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Muito bem. Isso acho que vocês já sabiam fazer lá do seu sexto e sétimo ano. Quem não sabia, aí Uma perda de tempo. parte nova para vocês. Outra forma de raiz muito importante, gente, é quando a gente tem uma fração dentro da nossa raiz. Professor, como é que a gente calcula a raiz de uma fração? Bom, simplesmente é o seguinte, gente, ó, a gente vai quebrar essa raiz aqui, ó, em outras duas raízes. A raiz do número que está na parte de cima e a raiz do número que está na parte de baixo. Então, toda vez que você tiver uma fração dentro de uma raiz, você quebra. Coloca a raiz em cima e raiz embaixo. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, a raiz quadrada de 36,49 avos é exatamente 6 sétimos. Tira a raiz de quem está em cima e a raiz de quem está embaixo, só isso, fechou.
Professor, e se a gente tiver um número decimal aqui, ó, eu tenho que tirar minha raiz agora de 1,21. Como a gente deve proceder? Primeiro passo, transforme o número decimal em uma fração. Como que a gente transforma o número decimal em uma fração? Primeiro passo, repita todo o número sem a vírgula na parte de cima. Olha só, repeti o 121, que é o 121, sem a vírgula na parte de cima. E na parte de baixo, você vai contar quantas casas decimais nós temos aqui, ó. Nós temos 2 casas decimais, 2 valores depois da vírgula. Então, nós temos que possuir 2 zeros no denominador. Professor, se tivesse 3 casas decimais depois da vírgula, então seriam 3 zeros no denominador. Se tivesse 4, 4 zeros. Se tivesse 5, 5 zeros e assim por diante. Bom, como eu só tenho 2 zeros, eu completo com o número 1, então é a mesma coisa que 121 divididos por 100. Opa, é uma fração que a gente já sabe fazer, ó. Tira a raiz de quem está em cima, a raiz de quem está embaixo, raiz de 121 se você fizer 11, raiz de 100, 10. Ou você deixa como 11 sobre 10, ou você pode fazer a divisão também aqui, ó. Como ele te deu em número decimal, você pode dar a resposta em número decimal também. Se você dividir 11 por 10, você vai encontrar 1,1. É assim que nós encontramos raízes de números decimais. Vamos a mais um exemplo, ó. Se eu tivesse, por exemplo, 0,64. Mesma coisa, raiz quadrada de 0,64. Bom, escreve o número na parte de cima sem a vírgula e sem o zero à esquerda, então somente o 64. Quantas casas decimais nós temos depois da vírgula? 2, então são 2 zeros na parte de baixo. Opa, raiz quadrada de uma fração. Raiz de quem está em cima e raiz de quem está embaixo. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. 8 divididos por 10, você pode deixar assim, ou simplificar, né, essa fração, mas 8 divididos por 10 é 0,8. Beleza? Mais um exemplo número 4. Agora, se a gente tivesse uma raiz cúbica, olha só a nossa raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 0,125. É a mesma coisa, professor? É a mesma coisa, só que agora vai mudar para a raiz cúbica. Bom, repita o número sem a vírgula e sem o zero à esquerda, então vou repetir ele aqui, ó, inteiro 125. Opa, quantas casas nós temos agora? Nós temos 3 casas, por isso são 3 zeros abaixo da nossa fração. Então é 125 divididos por 1000. Vou quebrar a raiz. A raiz cúbica eu posso fazer a mesma coisa da raiz quadrada e quebrar em cima e embaixo? Sim. Quebro na parte de cima e quebro na parte de baixo. Só que repare que o índice é o mesmo, né? Ó, raiz cúbica tanto em cima quanto embaixo. Se você fizer a raiz cúbica de 125, vai dar 5, que a gente já fez anteriormente. E a raiz cúbica de 1000 é o número 10, né? Que 10 vezes 3 vezes dá o número 1000. 5 divididos por 10, se você simplificar, vai dar a mesma coisa que 1/2, ou em decimal, 0,5. E o último exemplo aqui, ó, se a gente tivesse uma raiz cúbica do número, por exemplo, 0,008. De volta o número decimal, vou transformá-lo em fração. Vou repetir o número sem a vírgula e sem os zeros à esquerda, que nesse caso é só o número 8. São quantas casas depois da vírgula? 3, por isso são 3 zeros. 8 divididos por 1000, então vou quebrar em outras duas raízes, tanto em cima quanto embaixo. Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 1000, 10. 2 divididos por 10, você pode simplificar, ou simplesmente 0,2. Fechou os exemplos, fechou o nosso conteúdo de raiz. Raiz é exatamente isso, né? Que número vezes ele, a quantidade de vezes do índice da raiz, dá o radicando dentro da raiz. Isso vocês já viram do 6º, 7º ano, eu só relembrei aqui com vocês. Tá, gente? Grande abraço para vocês e até a próxima. Falou, tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not